Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, vamos estar fazendo a leitura do dia 23, aleluia, de abril. Louvado seja o nome do Senhor. Lendo os capítulos, aleluia, 16 a 18 de 2 Samuel e Lucas 17, do 20 ao 37. Amém? Vamos iniciar nossa leitura do dia 23. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 16. Davi e Siba. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou de repente com Siba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: o que você vai fazer com tudo isso? Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem, quando ficarem cansados no deserto. Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei. Siba respondeu: ele ficou em Jerusalém porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul. O rei disse a Siba: tudo o que era de Mefibosete é seu. Siba respondeu: eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. Davi e Simei. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele, e ele começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: fora daqui, assassino, criminoso, você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino a seu filho Absalão e você está arruinado, seu assassino. Então Abisai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei: porque o Senhor permite que este cachorro morto o amaldiçoe? Deixe que eu vá lá, corte a cabeça dele. Aleluia. Vocês, filhos de Zeruia, não tem nada a ver com isso, respondeu o rei a Abissai e ao seu irmão Joabe. Se foi o Senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoasse, que tem feito o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso. Davi disse a Abissai e a todos os seus oficiais: se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se este membro da tribo de Benjamim quiser fazer o mesmo? Deixe esse homem em paz, deixe que ele amaldiçoe, porque o Senhor quem o mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar destas maldições. Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simei também ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. Absalão em Jerusalém. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Quando Uzai, o conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou: viva o rei, viva o rei! E Absalão perguntou: onde está a sua fidelidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele? Uzai respondeu: como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, por este povo, que todos os israelitas. Eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, a quem eu deveria servir, a não ser o filho do meu chefe? Assim como serviu seu pai,
eu agora o servirei. Aí Absalão disse a Aitofel: eu quero o seu conselho. O que devemos fazer? Aitofel respondeu: tenha relação com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim todo em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai, e os seus seguidores ficarão bem animados. Então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio, e ali na frente de todos ele teve relações com as concubinas do seu pai. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fosse a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão os seguiam. Capítulo 17 de 2 Samuel. Uzai atrapalha o conselho de Aitofel. Depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens, e eu, aleluia, sairei esta noite para perseguir Davi. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo e todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o rei e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido. Já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Absalão achou que esse conselho era bom, e todos os líderes israelitas também acharam. Aí Absalão disse: chamem agora Uzai e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão disse: o conselho que Aitofel nos deu é este: devemos segui-lo, senão diga você o que devemos fazer. Uzai respondeu: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. O Senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes e que eles estão furiosos como uma ursa na floresta, de quem roubarem os filhotes. O seu pai é um soldado experiente. Durante a noite ele não fica com os seus soldados. Agora mesmo ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então até os soldados mais corajosos, mesmo que aqueles que são furiosos como o leão, ficarão com medo. Pois todo em Israel sabe que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com eles são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país todos os israelitas, tanto quanto são os grãos da areia da praia do mar, que o Senhor mesmo guie na batalha. Onde quer que Davi estiver, nós encontraremos antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim nem ele e nem nenhum dos seus homens escaparão. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída no muro, todo o nosso povo trará cordas, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra ali em cima. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: o conselho de Uzai é melhor do que o Aitofel. O Senhor Deus havia resolvido que os homens conselheiros de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Davi é avisado e foge. Então Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e aos líderes israelitas, e também o conselho que Aitofel tinha dado, e disse: agora mande depressa uma mensagem a Davi, dizendo a ele que não passe a noite no caminho do deserto, que Davi atravesse o rio imediatamente, para que ele e os seus homens não sejam todos destruídos. Jonatas e Amiás estavam esperando perto da fonte de Rogel, porque não queria se arriscar a serem vistos esperando na cidade. Uma empregada ia lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Mas dessa vez um rapaz os viu e contou a Absalão. Então Jonatas e Amiás foram depressa para a casa de um certo homem na cidade de Baurim.
Havia um poço perto da casa e eles entraram dentro dele. A esposa do homem pegou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e em cima dela espalhou cereais, socado, para que ninguém pudesse perceber nada. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram à mulher: onde estão Amiás e Jonatas? Eles atravessaram o rio, respondeu ela. Aí os homens o procuravam, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois eles foram embora. Amiás e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Contaram o que Aitofel tinha planejado contra ele e disse: atravesse o rio depressa. Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio, e ao nascer do dia todos eles já haviam atravessado. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, areou seu jumento e voltou para a sua cidade. E depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se e foi sepultado no túmulo do seu pai. Quando Absalão e os seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi já havia chegado à cidade de Manaim. Absalão tinha colocado Amasa no comando do seu exército, no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Nais, irmã de Zerua, a mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, encontrou-se com Zobe, filho de Naz, na cidade de Rabá. Em Amon, com Marquim, filho de Amiel, na cidade de Loudebar, e com Basilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Eles levaram bacia, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi. E os seus homens levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas e mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Ele sabia que no deserto Davi e os seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. Capítulo 18 de 2 Samuel. A morte de Absalão. O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu em grupos de 1000, em grupos de 100 e colocou oficiais para comandá-lo. Então mandou que saíssem em 3 grupos, um comandado por Joabe, outro por Abissai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, e o outro por Itai, da cidade de Gate. O rei disse aos seus homens: eu também irei com vocês. E eles responderam: o Senhor não deve ir, se formos obrigados a fugir, ou se os inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles. Mas se o Senhor vale por 10.000 de nós, será melhor que o Senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro. Eu farei o que vocês acharem melhor, respondeu o rei. Então ficou ao lado do portão, enquanto os seus soldados saíam marchando em grupos de 1000 e de 100. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e a Itai: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra ele na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. A luta espalhou-se por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com algum dos soldados de Davi. Absalão ia montando numa mula e, ao passar por debaixo de uma grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. E Joabe disse: você viu? Então por que não o matou ali mesmo?
eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. Mas o homem respondeu: mesmo que o Senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar ao Senhor, Abissai e Aitaí: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso. Ele sabe de tudo e o Senhor não me defenderia. Não vou perder mais tempo com você, disse Joabe. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matar. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram o corpo de Absalão, jogaram numa cova funda na floresta e o cobriram com enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram, cada um para a sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome, e deu seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como Monumento de Absalão. Davi chora a morte de Absalão. Então Amiás, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo, dá ao rei a notícia de que o Senhor Deus fez justiça, livrando dos seus inimigos. Não, respondeu Joabe, hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope: vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. Amiás insistiu: por favor, deixe-me levar as notícias também, não importa o que aconteça. Por que você quer fazer isso, meu filho? Perguntou Joabe. Você não receberá nenhuma recompensa por isso. Aconteça o que acontecer, eu quero ir, repetiu Amiás. Então vá, respondeu Joabe. Aí ele saiu correndo pela estrada no vale do rio Jordão e passou na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade, o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei, e o rei disse: se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão: veja, vem vindo outro homem correndo. Esse também está trazendo boas notícias, respondeu Davi. O vigia disse: pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Amiás, filho de Zadok. Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Amiás gritou para o rei: tudo vai bem. Então ajoelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão, dizendo: que o Senhor Deus seja louvado, pois ele deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. Amiás respondeu: no momento em que o seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fiquei do lado e esperei. Fique do lado e espere, disse o rei. Eu fico do lado, e ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor lhe deu vitória sobre os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os seus inimigos do Senhor e com todos os que revoltaram-se contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste. Subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar.
Ele andava para lá e para cá e gritava: ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho. Essa foi a nossa leitura nos livros, aleluia, nos capítulos de 2 Samuel, aleluia. Vamos para Lucas, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor, dos versículos 20 ao 37. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que esta é a nossa leitura do dia 23. Amém? Glória a Deus. Lucas 17, do 20 ao 37. A vinda do reino. Alguns fariseus perguntaram a Jesus: quando ia chegar o reino de Deus? Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que possa ver. Ninguém vai dizer: veja, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui ou olhem ali, porém não saia para procurar. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será o dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje, como foi no tempo de Noé. Assim também será nos dias antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, aleluia, fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Ai, quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo. E não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e a outra deixada. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? Ele respondeu: onde tiver o corpo de um morto, ali se ajuntarão os urubus. Essa foi a nossa leitura do dia 23 de abril. Que Deus em Cristo vos abençoe.